Vera, agora a gente vai falar sobre segurança pública. A semana foi marcada pela criação da CPI das facções no Senado e muita disputa de narrativas, afinal, está no horizonte do Palácio do Planalto puxar esse assunto para o colo do presidente Lula? Não está não, Fernando. Houve uma pressão do PT e uma pressão da esquerda para que o Lula se posicionasse de uma maneira mais clara, e fizesse um contraponto mais claro ao que houve no Rio de Janeiro. E aí, por isso, ele fez aquela fala. Então, não foi uma fala que foi um ato falho e que ele não combinou com os russos. Se sabia antes que havia um desconforto com aquele silêncio, mesmo a ação do Rio tendo apoio da maioria da população, acharam que o Lula precisava delimitar uma diferença, que ele não entende que se faça combate ao crime organizado daquela maneira, mas que daqui por diante é necessário mostrar que o governo federal faz sim coisas para combater o crime organizado e as facções que são diferentes desse método. Portanto, a aposta é continuar nas operações de emergência, de inteligência, de colaboração com estados. Então, hoje, essa semana houve uma na Bahia, houve também operações ali no Ceará, mostrar como fazer diferente. E aí os governos que são comandados pelo PT e que têm muitos problemas com facções, que são esses dois, Ceará e Bahia, podem ser espécies de laboratórios, de pilotos do que seria essa política pós-PEC da segurança e pós-projeto das facções. Então, mostrar que funciona até como uma maneira de impulsionar esses projetos no Congresso. Mas aquela ideia de se criar uma secretaria na antessala do Planalto, que até foi ventilada por setores do PT, já foi afastada, e mesmo aquela história, aquela reunião que houve entre Lula e alguns seus auxiliares em que se tratou do tal acordo pela paz, o que um auxiliar do presidente me disse hoje é que não foi exatamente como se o Sidônio, o ministro da Comunicação, propusesse que isso ficasse ancorado lá no Palácio e, portanto, vinculado ao Lula. Seria só uma maneira de mostrar que o governo não está parado, mas que mesmo isso não avançou e que não vai se dar dessa maneira, vai continuar como está. Polícia Federal e Ministério da Justiça fazendo um discurso diferente de que é sim possível estrangular o crime organizado sem promover matança nos territórios e sem submeter as populações que já são muito submetidas ao jugo das facções a esse tipo de violência e a esse tipo de instabilidade, de incerteza, porque isso sempre pode atingir um civil, sempre pode atingir um inocente. Vera, Então, tá teve bom. também, não Fala, sei se fala, vocês, Nando. não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu uma lista, nem começou a CPI ainda, mas já tem uma lista de requerimentos. E nela querem ouvir o presidente barra ditador de El Salvador, Nayib Bukele. O cara encarcerou 2% do país, quando julga em grupo, mas é tido ali como o ditador cool, que diminuiu a violência em El Salvador, mas sem lei nenhuma, né? Sem direitos humanos nenhum no país. Né? E querem ouvi-lo. Foi o senador Magno Malta que fez esse requerimento. Pois em algum momento o governo vai ter de encarar esse debate, Fernando, dizer que não é isso que o Lula propugna. Sempre tem ali um certo temor, porque hoje o eleitorado demonstra uma propensão mais punitivista nesse tema, nessa matéria. Foram anos e anos em que os territórios ficaram à mercê dessas facções que estão tocando terror com as populações. A verdade é essa, elas estão submetendo as populações a todo tipo de horror, tortura, achaque, estupros. Então, como tudo no Brasil, se criou um discurso que é 880. Ou você apoia o mata geral ou você apoia esse estado de coisas, e nenhuma coisa nem outra é admissível. Então, o governo vai ter que encontrar um tom para fazer esse debate sem parecer que está defendendo o bandido, que é a pregação da direita. Não é simples, porque as coisas tendem sempre a ser simplificadas e colocadas naquela vala comum
em que os argumentos vão para as cucuias e vale quem grita mais alto. É complicado.